abre ali nos evangelhos, você escuta Jesus falando às multidões, Jesus ensinando às multidões, mas a palavra sendo recebida apenas para os discípulos. Amém? Estão aqui? Então, que nós possamos desenhar essa linha muito clara para nós mesmos, para que possamos estar do lado correto que nós desejamos. Como se comporta a multidão e como se comportam os discípulos? Em primeiro lugar, o mais agravante, nós vemos a multidão se comportando em favor de benefício próprio. Eu tenho fome, eu tenho necessidade, eu preciso de ajuda, eu quero, eu desejo. Amém? Esse é o formato com que a multidão se comporta. E eu não estou dizendo isso como uma crítica direta ao formato da multidão se comportar, porque em um momento da nossa vida nós também estivemos na multidão e fomos retirados ali, fomos pescados por Jesus e fomos atraídos ao lugar de sermos discípulos. Amém? Beleza? Inicialmente nós nos comportamos como multidão. Nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas falhas. Talvez assim como eu, você tenha chegado na igreja com vários problemas, com várias situações que você precisava resolver, com dívidas, com medos, com traumas, com doenças, com dores. Talvez essa tenha sido a sua situação. E não importa exatamente o motivo pelo qual você foi até a casa do Senhor inicialmente, mas o motivo pelo qual você permanece na casa do Senhor. Amém? Em João 8, só estou dando uma introdução aqui, amém, amados? Em João 8, nós vemos Jesus conversando com a multidão. E ele entrega uma palavra até um tanto difícil deles recolherem, deles receberem. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que você precisa comer de mim, você precisa se alimentar daquilo que eu tenho para oferecer. O meu sangue é o vinho, você precisa se alimentar daquilo que eu estou oferecendo. E aí um a um eles começaram a dizer assim: essas palavras são muito duras, Jesus, quem pode suportá-la? E começaram a ir embora, a multidão foi embora. Toda aquela galera que viu a multiplicação de pães e peixes, que teve as suas necessidades atendidas, ali houve pessoas que foram curadas, houve pessoas que foram saradas das suas dores, pessoas que estavam com fome, pessoas que estavam com dívidas, com problemas, eles foram sarados das suas situações. Vocês estão entendendo isso aqui, queridos? Só que no momento em que eles foram chamados para o compromisso, eles foram embora. E aí Jesus olha para os 12, e eu imagino Jesus ali com uma dureza doutrinária, amém? Não falta de amor, nunca falta de amor, mas uma dureza doutrinária, olhando para eles e dizendo assim: e vocês? O que vocês querem fazer? E vocês, discípulos, o que vocês querem fazer? Pedro toma a frente, como de costume, que ele sempre toma a frente. Para onde nós iremos, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu entendo que muitos deles ali se endureceram ou endureceram seus corações para essa palavra. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Que outra oportunidade tem para mim senão na tua presença? Talvez, assim como eu, você também tenha vivido no mundo em que você usou, foi usado, que você vendeu, comprou, roubou, não sei, o que você viveu no passado. Você teve as suas dores e você colheu daquilo que você passou. E aí nós recebemos um pouquinho da graça de Jesus. Se nós bebemos um pouco dessa água que sacia a nossa sede, por que nós vamos sair de perto dela? Essa é a diferenciação entre a multidão e os discípulos. E eu quero desenhar essa linha muito clara para vocês, porque eu quero que vocês estejam do lado dos discípulos aqui, amém, amados? Vamos sair das multidões, vamos sair do comportamento da multidão e vamos nos comportar como os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo 41. Aqui é onde eu entro na mensagem de hoje. E eu quero pegar o link
daquilo que nós falamos aqui no domingo, sobre termos uma cultura de perdão e vivermos um avivamento de perdão. Amém, amados? Quem é que viu uma postagem que eu fiz hoje sobre perdão? Se você não viu ainda, entra lá nas redes sociais, veja, compartilhe com todo mundo. Foi bem legal, um resumão da mensagem, né, de domingo. E aí você assiste a mensagem de domingo também, se não assistiu ainda, que foi uma bênção. Amém? Nós falamos sobre um avivamento de perdão, um avivamento de reconciliação, de voltar à presença de Deus, de mergulhar na presença de Deus com seriedade, de sermos aqueles que imitam a Jesus, principalmente na ação de perdão, na ação de amar o próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? A palavra de Deus nos ensina. Aí eu quero que você entenda que este avivamento gerou uma igreja. Este avivamento de pessoas sendo perdoadas, sendo amadas por Deus, criou uma congregação. E aqui onde nós estamos, em Atos 2, versículo 41, o texto diz assim: os que acreditavam na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com todos os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós queremos observar a forma com que a igreja de Atos vivia, Senhor, porque nós entendemos que existe um santo segredo aqui nisso, Senhor, para que nós possamos viver e sermos bem-sucedidos na tua obra nessa estação, Senhor. Eu te peço que o Senhor tire pessoas do meio da multidão, os selecione, Senhor. Seleciona os teus obreiros, seleciona os teus discípulos, seleciona aqueles, Senhor, que são os seus diáconos, Senhor, que são os seus presbíteros, que são os seus pastores, que são aqueles que estão ali em um lugar de enganação, em um lugar de prazer próprio, em um lugar de autossatisfação, acima da obediência, acima da submissão da tua presença. Arrebanha, Senhor, aqueles filhos que estão perdidos, que estão em lugares que os machucam, que não os apacenta, Senhor. Abençoa e apacenta, Senhor, atrai ao teu reino aqueles que estão desejosos pela tua justiça, Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos gerados pessoas que têm tudo em comum, que seja gerado no meio de nós uma igreja que tem respeito, que tem reverência, que tem prazer na comunhão, que tem prazer em se reunir, que tem alegria em estar na tua presença. Gera em nós, Senhor, não uma igreja perfeita, porque somente o Senhor é perfeito, mas uma igreja que reconhece os nossos erros, reconhece as nossas falhas e intensamente luta para ser transformado, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com a tua palavra, removendo de dentro dos nossos corações tudo aquilo que tem que estar para fora. Vem com a tua presença e com a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Então vamos lá. Estamos falando de um chamado a sermos membros da igreja de Cristo. Vou usar a palavra membresia, que não é uma palavra que comumente nós falamos. Amém? A gente não costuma falar a membresia da minha igreja, não é muito normal essa frase, mas eu vou usar ela pelo fato da palavra de hoje, tá bom? Então nós estamos nos preparando para gerar uma membresia nesta igreja que ama ao Senhor Jesus, que
que deseja a vontade do Senhor Jesus, que se submete àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos em uma geração que ama frequentar, mas não ama o pertencer. Amém? Nós vemos grandes igrejas em vários lugares, e eu quero pensar naquelas mega igrejas. Amém? Nós vemos muitas pessoas nas multidões ali das grandes igrejas, e tudo isso é maravilhoso, porque eles estão recebendo a palavra de Deus, o louvor está acontecendo, eles estão se conectando com o Senhor, eles estão tendo a oportunidade de terem um relacionamento com Deus. Só que se nós passássemos uma linha ali, nós pedíssemos para as pessoas se separarem entre aqueles que visitam as igrejas e aqueles que são membros das igrejas, nós veríamos uma porcentagem muito menor daqueles que realmente são membros. Amém? Essa é uma realidade. Nós precisamos entender que nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus. Muitos querem a bênção da igreja sem o compromisso da igreja. Existe uma diferença gritante entre a igreja que eu vou e a minha igreja. Amém? Eu sempre uso essa frase: é a igreja que eu vou. A igreja que eu vou, quando a cadeira está suja, eu reclamo da cadeira suja. Quando o banheiro não está muito bem arrumado, eu vou lá e eu reclamo para as pessoas. Quando é minha igreja, é a minha casa, é a minha família. Se eu vejo a cadeira suja, eu vou trocar, eu vou limpar, eu vou achar o pano, eu vou achar um álcool, eu vou achar alguma coisa. Inclusive a pastora e eu chegamos aqui mais cedo, glória a Deus pela vida da zeladoria, não é? A igreja estava cheirosíssima hoje, a hora que a gente entrou aqui, estava maravilhosa. Não sei quem que veio, glória a Deus pela vida de vocês. Não somente hoje, mas todos os dias, daqueles que estão cuidando e zelando pela casa do Senhor. Amém? É que hoje a gente reparou com mais detalhes. Mas glória a Deus por isso. A minha igreja é pessoal. A minha igreja é minha casa. A minha igreja é minha família. E aí é pessoal o negócio. Ops. Eita Deus. Amém, glória a Deus. A minha igreja é pessoal. Comigo é diferente, porque são os meus irmãos, são aqueles que eu amo, são aqueles que eu tenho uma responsabilidade para com eles. O Senhor Jesus nos ensina muito forte sobre a expectativa que Ele tem das nossas vidas, quando Ele fala na sua oração sacerdotal de João 17, Ele fala assim: todos aqueles que o Senhor me deu, ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição. Ele está falando sobre um compromisso que Jesus mesmo tinha com a igreja física antes dele subir aos céus, e um compromisso que tem que estar em nós, uns pelos outros, que são os meus irmãos. Quando uma pessoa se perde de dentro da igreja, é o meu irmão que se perdeu, é o meu amigo, é o meu próximo, é aquele que eu amo, é aquele que eu intercedo por ele, é aquele que eu cuido dele. Então não existe prazer nenhum em ver os nossos irmãos tropeçando e caindo. Amém ou não? Para nós o prazer tem que estar em vê-los crescer, vê-los se desenvolver na sua fé, vê-los saber mais do que nós mesmos. Se você em algum momento teve o privilégio de ensinar alguém ou de ministrar alguém, que o seu objetivo como discipulador seja de que essas pessoas alcancem lugares mais exaltados do que você mesmo alcançou. O que eu quero aqui nessa casa, como pastor, é formar aqui líderes, formar obreiros, formar aqueles que têm uma consciência que eles não são voluntários aqui, mas eles estão construindo o reino de Deus. Voluntários entregam o seu tempo, obreiros entregam a sua vida. Amém? É diferente. Eu sou um obreiro da casa do Senhor. Amém? Eu entreguei a minha vida para construir a casa do Senhor. E nós não estamos aqui para popular um templo, nós estamos aqui para popular os céus. Amém, queridos? O que eu quero é que estes obreiros e discípulos dessa casa preguem mais do que eu, ministrem mais do que eu, orem mais do que eu, profetizem e alcancem lugares que eu não consigo. Que vocês amadureçam muito mais do que eu. Amém, igreja? Falo isso de todo o meu coração. A pastora me conhece intimamente, facilmente me afastaria para que um outro irmão pudesse fazer algo sabendo que ele está capacitado e pronto para fazer.
Muitas vezes empurro a liderança para que eles preguem, para que eles façam algumas coisas, porque eu sei que a glória de Deus está dentro deles de uma forma poderosa. Amém ou não? Estamos aqui, diáconos. O cristianismo bíblico, ele nunca foi um projeto individual. Ele sempre foi uma vida em família, uma aliança de fé, uma comunidade de discípulos. Somos aqueles que nos identificamos com Cristo, copiamos a Cristo e nos unimos para aprender de Cristo. Agradamos ao Senhor estando em comunhão. Agradamos ao Senhor nos dispondo a estar na casa de Deus. Eu não sei o que você passou hoje, se você trabalhou, se foi um dia de folga, eu não sei qual foi a sua responsabilidade de hoje, mas você separou um tempo para estar aqui à noite. Talvez alguns vieram direto do trabalho, alguns vieram direto da academia, sei lá, do que você estava fazendo, de um esporte, mas você se dispôs a estar na casa do Senhor, porque você sabe que aqui você encontra alimento, que você encontra cura, não porque tem um pastor bacana e barbudo aqui, mas porque a glória de Deus está nesse lugar, amém? Hoje o Espírito Santo ele quer realinhar a nossa visão. Quero te mostrar como a Bíblia descreve a membresia e porque você não pode viver um cristianismo isolado. Eu quero mergulhar nesse texto aqui de Atos 2:41, mas mais especificamente a parte final do 47 ali, que fala que a cada dia Deus acrescentava aqueles que criam. No primeiro dia 3.000 pessoas foram batizadas. Foi um avivamento poderoso, amados. Pedro pregou, a ministração veio, o sobrenatural veio, eles foram tocados, oraram em línguas, profetizaram. Eu imagino que muitas pessoas foram curadas, que muitos que eram coxos começaram a andar, e muito sobrenatural aconteceu naquele momento, porque foi um poder muito grande. Eles se converteram, eles se transformaram, e não foi um evento isolado. A igreja continuou a crescer. Isso é uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que continua recebendo pessoas e que a cada dia estavam acrescentando-se pessoas que eram salvas. Não uma mudança de cadeira, não uma troca de cadeira. Nós não esperamos as trocas de cadeira de uma pessoa sair de uma igreja e vir para essa igreja. Não é isso que a gente está esperando. Nós estamos esperando pessoas que estavam perdidas e que foram salvas. Esse é o foco. Amém, amados? É isso que nós estamos esperando. Estavam se acrescentando aqueles que iam crendo. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, porque eles amavam a comunhão, porque eles queriam estar juntos. Eles estavam submetidos às doutrinas dos apóstolos, eles estavam submetidos à palavra de Deus. Aquilo que eles chamam ali naquele momento de doutrina dos apóstolos é o que nós chamamos mais ou menos de Novo Testamento, amém? Que eles não tinham ainda escrito esse pedaço da Bíblia. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles tinham aquilo escrito, mas por enquanto era ainda oralmente que eles transferiam conhecimento. Então eles falam de doutrina dos apóstolos, aquilo que para nós hoje é o Novo Testamento. Eles se submetiam a isso. Continuam comigo? Então vamos lá. Hoje, para que nós possamos viver uma igreja segundo a vontade de Deus, nós precisamos ver o compromisso que nós temos com o Senhor. Se Deus está trazendo pessoas a essa casa, se Deus está trazendo pessoas até a sua vida, homens e mulheres que talvez não creiam em Cristo, que você tem a oportunidade de pregar, é porque Deus confia em você para levar o Evangelho. Se Deus traz visitantes para essa casa, é porque Ele confia que nós vamos zelar pela vida deles, amá-los, cuidar deles, amém? Essa é a intenção de Deus, salvar vidas. E Ele está procurando intercessores, Ele está procurando discipuladores, Ele está procurando homens e mulheres aqui nessa casa, nessa noite, que vão fazer a obra dEle, que vão dar continuidade, que vão pegar e vão falar assim: talvez eu não conheça muito, mas aquilo que eu conheço, esse pouco que eu já assimilei da presença de Deus, eu vou transferir para todos os que eu puder. Eu vou me responsabilizar. Talvez eu não tenha muito tempo, talvez eu não conheça tantas pessoas assim, mas eu sei de um irmão que é meu vizinho, e eu vou dedicar todo o tempo que eu puder em trazer este cara especificamente para a igreja. Vocês estão entendendo isso aqui, amados?
essa é a nossa responsabilidade no meio do todo. A igreja não é feita por causa das pregações dos pastores, mas por causa da membresia da igreja. Não adianta nada ser um pastor popstar que faz todas as paradas, mas a igreja não ser uma igreja de verdade. A igreja não ser uma igreja verdadeira. Então nós precisamos abaixar para estar no mesmo nível uns dos outros, olhando no olho uns dos outros e amando uns aos outros, tendo tudo em comum. Deixa eu fazer um parênteses aqui, amém, amados? Precisamos falar sobre isso porque hoje em dia está complicado. O fato de ter tudo em comum não é uma proposta de socialismo, amém? Beleza? Não é uma proposta de socialismo, não é isso que está falando aqui. O fato de ter tudo em comum é que as pessoas não tinham necessidades que não eram atendidas. Eles estavam trabalhando, eles estavam comercializando, eles estavam crescendo e se expandiam. Haviam empresários, haviam pessoas mais humildes ali, haviam pessoas que ganhavam muito, pessoas que ganhavam pouco, mas entre eles atendiam as necessidades uns dos outros por amor, por caridade. Se existe caridade, se existe caridade, não existe a intenção do socialismo. Por quê? O socialismo é compulsório. A gente pega de você e reparte para ninguém ter necessidade. Só que aí todo mundo fica com necessidade, amém? Essa é a realidade. Só preciso explicar e esclarecer isso, amém? Voltando para a palavra de Deus aqui, voltando para a mensagem dessa noite. Eles tinham tudo em comum. E olha o que o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: não cabe a mim julgar os de fora. Os de fora da onde? De fora da igreja. Mas certamente cabe a vocês julgar os que estão de dentro. Olha para o irmão do teu lado com uma cara de julgador assim: eu sei o que você fez no culto passado. E o julgar aqui, amados, não é na intenção de trazer condenação aos irmãos. O próprio Senhor Jesus nos ensina que se nós vemos que um irmão tem um cisco no seu olho, removemos de nós a trave. E aqui com trave, amados, imaginem essas colunas que seguram o prédio. É exatamente esse o mesmo exemplo. Você tem uma coluna de sustentação dentro da tua cara que você precisa remover de você antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso que Jesus nos ensinou. Cuidemos de nós mesmos para que o nosso evangelho seja maduro o suficiente para discipularmos, cuidarmos, exortarmos em amor os nossos irmãos. Amém? Nós não endemonizamos o dizer não, porque dizer não é necessário, corrigir é necessário. Amor envolve transformação, envolve correção, envolve o cuidado. Muitos, eu fui abusado dentro da igreja, porque meu pastor falava muito não para mim. Mas quais eram os seus planos, meu querido irmão? O que você queria fazer? Será que você não era meio tentando as ideias ainda e não estava preparado? E Deus estava te colocando no lugar certo? Ou se realmente houve um abuso? Hoje em dia as pessoas falam muito de abuso em tantas áreas, de ambientes tóxicos, mas eles não sabem definir o que realmente é tóxico ou o que realmente é abuso, e nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Paulo está dizendo: não cabe a mim julgar aqueles que estão lá fora, mas cabe a nós julgarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros, ajustar as nossas vidas uns dos outros, mas não no sentido de se rebaixarem e criarem facções. Lembre-se que essa carta de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita com a intenção de acabar com as brigas dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, Apolo me batizou, Paulo me batizou, eu sou disso, eu sou daquilo, eu tenho as minhas divisões. Eles tinham muitas divisões entre eles estavam brigando entre eles, e Paulo os exorta dizendo assim: vocês não têm pessoas com sabedoria para julgar a causa de vocês, e vocês têm que ir lá entre os ímpios, entre o povo, e arrumar outros juízes lá, porque vocês têm processos entre vocês. É
crítica muito forte de Paulo aqui sobre a igreja. Vocês não tem ninguém sábio aí para julgar essa causa de vocês e entender o que é melhor para o povo de Deus. Vocês se expõem dessa forma. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Eu já vou entender qual que é o problema da gente se expor fora da igreja aqui. Em Atos 2 ele fala assim: aqueles que creram foram batizados e acrescentados. Nós estamos falando de pessoas aqui que tiveram a sua vida, vida transformada. O começo da membresia é o batismo. O primeiro passo para que você faça parte como membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo, é o batismo, do qual eu creio que, se não a maioria, todos aqui são batizados, já estão vivendo nisso. Você foi batizado, então você é inserido no corpo de Cristo. Essa é uma confissão pública de que a sua vida transformou, de que a sua vida está vivendo nova. Havia um número, havia uma organização, havia uma identidade. Paulo também fala aqui sobre os de dentro e os de fora nessa carta, mostrando que existe um pertencimento reconhecido daqueles que eram parte da igreja. Quem são aqueles que são parte da nossa igreja? Nós conseguimos reconhecer, nós conseguimos olhar e fazer uma certa diferença. A membresia, ela nasce porque Deus nos salva individualmente, mas nos planta coletivamente. Está entendendo isso? Nós fomos salvos individualmente, a salvação é totalmente individual, mas a nossa maturidade e crescimento espiritual, ela é coletiva. Não é um esporte sozinho, não é uma caminhada que você pode caminhar sozinho, é uma jornada. Nós somos peregrinos aqui, e se você peregrinar sozinho, você vai sofrer muito por estar sozinho. Agora, se você peregrinar em um grande grupo, em que todos têm tudo em comum uns com os outros, a caminhada é mais leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Porque nós não estamos aqui para exercer juízo. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Julgamos uns aos outros em ensinar, em discipular, em cuidar. Não exercemos juízo uns para com os outros. É aqui que a igreja se perde. É aqui que a igreja entende mal. Que eu vou olhar para minha irmã e vou falar assim: ela tem um problema, vamos afastá-la, vamos maltratá-la ou excluí-la de alguma forma. A igreja não é um lugar para o cancelamento. Nós estamos aqui para viver o ministério da reconciliação. Amém ou não? Vou avançar, senão eu não termino de pregar nesse negócio aqui. Vamos lá. Se Deus te trouxe para essa casa, não foi por acaso. Não é para ser um espectador, é para ser parte do corpo. Crente flutuante não existe na Bíblia, aquele que nunca encontra pouso, que fica de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Crente sem casa não cria raízes. Nós não crescemos, não tem um limite de onde a gente cresce. E Deus nos planta onde Ele quer nos plantar. Deus nos move quando Ele quer nos mover, e não nós nos movemos de um lugar para o outro. Se você planta uma planta na sua casa num vaso, e cada dia você deixa ela num lugar da sua casa, um dia com mais luz, um dia com menos luz, um dia com mais umidade, um dia com menos umidade, qual vai ser o fim dessa planta? Ela não vai chegar muito longe, amém, amados? Porque ela muda a todo momento. É necessário uma constância, é necessário uma continuidade, é necessário uma permanência para que nós possamos crescer e desenvolver. Existem momentos que Deus ele muda as terras. Existe um momento que Deus ele vai pegar você, Ele vai colocar você de um lugar para o outro, Ele vai te falar: fica aqui por enquanto. Acontece. Só que tenhamos certeza que foi Deus que fez isso conosco. Porque tem gente que fica de mês em mês em igreja e usa umas frases, aquelas frases que nós amamos, tipo: o meu tempo aqui acabou. Não dá, amados. Crente sem corpo adoece. O mesmo apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Se eu sou um membro do corpo e eu estou desconectado do corpo, o que acontece comigo? Eu vou apodrecer, eu vou secar e vou morrer. Amém? Se você, queira Deus que não, amém? Mas se você corta um dedo da sua mão fora, você amputa um dedo da sua mão, seu corpo inteiro ele vai continuar vivendo, mas o seu dedo cortado
ele vai secar e ele vai morrer, porque ele não está mais em conexão com o corpo. Amém? Beleza? A igreja local, é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. Quando nós estamos em países diferentes, se você for para um outro país, você vai encontrar uma embaixada do Brasil neste outro país, alguns deles, que representam o Brasil dentro daquele lugar. Quando nós estamos aqui, nós representamos o reino dos céus nessa cidade. Nós somos uma embaixada do reino dos céus. Nós não estamos aqui em um clube, nós não estamos em um lugar aqui que é somente hospital. Ele tem um hospital dentro dele, ele tem um quartel-general, ele tem um lugar aqui de intercessão, ele tem um lugar aqui de discipulado, ele tem um lugar de envio. São várias áreas diferentes, amém, amados? Mas nós não representamos a prefeitura da cidade que nós estamos, nós representamos uma cultura celestial. Quando nós estamos diante da presença de Deus, é a presença de Deus que nos move, e não as coisas lá de fora, não as regras lá de fora, amém, amados? Nós vivemos aqui na graça, no amor, no cuidado. Esta é a regra que rege a nossa reunião: centralizar as nossas vidas em Cristo Jesus, no amor dele, no cuidado dele. Assim como uma embaixada valida a cidadania de alguém em território estrangeiro, a igreja tem como responsabilidade validar quem é discípulo de Cristo Jesus. Vocês vão entender aqui a sua responsabilidade dentro da igreja. Quando alguém entra na membresia, a igreja está declarando: este homem, esta mulher professa Cristo, vive para Cristo e representa Cristo. Quando nós recebemos alguém na família, quando nós recebemos alguém na igreja, e nós dizemos assim: este aqui é da minha igreja, esse irmão aqui é da minha igreja, olha como ele é bonito. Nós estamos falando assim: ele representa Cristo assim como eu. Você entende aqui a responsabilidade que a gente está colocando nisso? Eu quero fazer parte da igreja. Teve uma vez que um casal chegou para mim: pastor, nós queremos fazer parte dessa igreja. Nos mande mensagem, nos cobre, nos exorte, ore por nós, nós somos parte da igreja. Está entendendo isso aqui? Eles tinham uma consciência de que fazer parte da igreja era importante, estar debaixo de uma liderança espiritual era importante para o seu crescimento espiritual. E eles estavam falando assim: pastor, me liga, me manda mensagem, se eu estiver fazendo algo errado, me fala que eu estou fazendo algo errado, eu preciso de ajuda para crescer espiritualmente. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Era uma consciência. Eu quero viver como vocês vivem, eu quero fazer parte daquilo que vocês estão fazendo. Existe uma responsabilidade muito grande de sermos membros uns dos outros. Isso aqui é um chamado para a nossa maturidade cristã. Você não representa Jesus sozinho. A gente não consegue representar Jesus sozinho. Nós imitamos as suas atitudes, mas nós representamos Jesus como um corpo. Aqui está, ao redor dessa sala aqui está a multiforme graça de Jesus. Cada um com uma facilidade, com uma graça, com um dom específico. Por isso que nós precisamos nos conectar e nos unir. Porque as minhas falhas, que eu tenho muitas, elas são respondidas, por exemplo, na minha esposa, ou nos meus irmãos que estão aqui. Nós precisamos uns dos outros. Aquilo que eu tenho dificuldade, talvez um irmão tenha facilidade. E eu não preciso levar tudo sozinho. Eu não preciso resolver todas as coisas sozinho. Nem você não precisa. Nós podemos compartilhar o fardo, nós podemos compartilhar todas as coisas. É a igreja que autentica o seu testemunho. Por isso, viver sem a igreja é viver sem uma credencial espiritual. Sabe as noivas imprudentes que perderam o óleo? E elas chegam na porta lá, bate na porta: ó, a porta já fechou, eu não conheço vocês. A noiva já entrou, vocês eu não sei quem são. É uma questão de intimidade, de conhecer. Aqueles que estão conectados, eles são conhecidos de Jesus. A igreja tem um papel de confirmar a nossa fé. Quando a fé em mim está fraca,
a fé do meu irmão me edifica. A igreja pode confirmar a fé uns dos outros, nós podemos confirmar a nossa fé, nós podemos caminhar uns com os outros para aliviar o fardo, nós podemos dizer: ele é parte de mim mesmo, se dói nele, dói em mim também, se ele se alegra, eu me alegro também, porque um irmão ser exaltado, um irmão ser promovido, não significa a sua demissão, amém, amados? Por que Deus? Por que Abel foi aceito e eu não? Caim, muda esse semblante aí, cara. Muda esse semblante, senão você vai pecar. O pecado jaz à porta. Hebreus 10, versículo 24. Vamos lá comigo. Hebreus 10, 24. Essa aqui é a chave de nós estarmos aqui, de nós estarmos unidos. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, ou não deixemos de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Agora que está chegando a vinda de Jesus, encorajemos uns aos outros, cuidemos do crescimento uns dos outros. A igreja precisa parar de ser um lugar em que as pessoas vão até a igreja para competir e ver quem é melhor, e voltarmos à doutrina dos apóstolos, de encorajar uns aos outros, de diminuir-nos para que os outros cresçam, amados. Nós precisamos aprender que a igreja começou a errar quando líderes estavam mais preocupados em estar certos nos seus argumentos do que na saúde espiritual das suas ovelhas. Amém, amados? A gente tem que parar de se preocupar se o nosso argumento está certo ou não. Nós temos que errar também. Todos nós, amém, amados? Nós temos que errar, reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós tratamos uma situação de forma errada, e agora nós queremos mudar, e agora nós vamos fazer do mesmo jeito. O nosso coração não pode se endurecer, porque ele se endurece para que outros se percam. Se o meu coração se endurece, se o seu coração se endurece, nós fazemos isso para que outras vidas se percam. E nós precisamos, amados, viver um evangelho de encorajamento uns dos outros. Nós precisamos orar e clamar para que seja um basta de pessoas que entram e saem das igrejas do mesmo jeito, às vezes machucados pelos egos uns dos outros, que nós possamos todos diminuir em favor do crescimento uns dos outros. Não deixeis de congregar, e quando congregar, façam-o para o encorajamento. Sabe quando você vê um irmão que está tropeçando, só que ele está tentando? Você conhece a história dele? O cara deu várias bolas fora, só que ele está esforçado, ele está buscando, ele está crescendo. Talvez a bola fora não seja mais tão grande quanto a anterior. A gente tem que olhar para o irmão e falar assim: meu irmão, glória a Deus que você está bem, glória a Deus que você conseguiu se levantar mais uma vez. Vamos lá, eu estou aqui com você, você vai alcançar, você vai chegar longe. Uma vez um irmão muito amado, que eu conhecia a história dele, conhecia a dificuldade dele, ele falou para mim assim: pastor, eu estou uma semana sem beber nenhuma bebida alcoólica. Foi um dos motivos de maior alegria da minha vida. Só que eu não sabia que ele bebia. Ele tinha uma dificuldade muito grande, que era escondida das pessoas. E aí, com muita alegria, ele conseguiu revelar não só a dificuldade dele, que eu imagino que foi carregada de muita vergonha, mas também um alívio dele. Agora eu estou uma semana, eu venci a primeira semana e eu sei que eu vou vencer. Você está entendendo isso aqui, amados? Ao invés de eu usar ali contra a vida dele. Infelizmente nós usamos as informações muito mal, né, amados? Sejamos sinceros uns com os outros. Nós conhecemos informações das pessoas e nós usamos elas de forma ruim.
Precisamos amar mais, respeitar mais, cuidar mais, honrar mais uns aos outros. Como igreja, nós precisamos ser honrosos uns com os outros. Como que eu honro o meu irmão? Entendendo as limitações dele, entendendo as capacidades dele e ajudando, encorajando o meu irmão a alcançar lugares. Se eu acho que eu alcancei alguma coisa boa, que em mim exista nada apenas encorajar o meu irmão a alcançar o mesmo. Amém ou não? O que é evangelismo? É um homem que teve sede e ele encontrou água para beber, dizendo para um outro homem com sede: aonde tem essa água? É isso. Eu tenho a mesma sede que o meu irmão, eu tenho a mesma necessidade que o meu irmão. Talvez o pecado tenha um nome diferente, mas eu também caio num pecado. Estão aqui, amados? Talvez a gente não caia, sei lá, você está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, talvez você não caia mais nas coisas que você caía lá atrás. Talvez você tenha amadurecido em várias áreas da sua vida. E não é por isso que você vai olhar para uma pessoa que está nos primeiros dias da caminhada e dizer assim: meu irmão, vai, se vira aí, come arroz e feijão, depois a gente conversa. Alivia a carga dos teus irmãos, membros uns dos outros. O crescimento do meu irmão é o meu crescimento, a queda do meu irmão é a minha queda. Somos responsáveis uns pelos outros. Vocês estão entendendo isso, amados? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui rapidão. Nós perguntamos para a igreja: quem é que pode me confrontar quando for necessário? Quem pode me ajudar quando eu cair? Quem pode me pastorear se eu não me permitir ser conhecido? Não, você não tem nada para me ensinar, não. Eu vou se eu quero, se eu quiser eu vou lá, se eu quiser eu escuto, se eu quiser eu faço. Aí a gente desenha uma linha daqueles que são membros e aqueles que não são membros, amém? Não é sobre uma carteirinha, ainda que não tenhamos uma carteirinha aqui na igreja. Não é sobre uma camiseta com o logo da igreja. Essa parte a gente tem. Qualquer um pode comprar a camiseta com o logo da igreja. Mas quem pode realmente carregar a responsabilidade de ser membro um do outro? Amém? Isso não se compra com ouro. Compromisso, não peso. É proteção, responsabilidade e não controle. A proposta não é controlar as pessoas. A proposta é proteger as pessoas. Se responsabilizar, amar. Jesus, ele fala assim: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Por quê? Porque ele não tentou controlar. Ele não impediu os discípulos de fazerem as coisas erradas. Judas, você vai fazer um negócio lá, vai lá e faz o que tem que fazer. Você já se propôs no teu coração, vai lá e faz. Só que eu tenho um caminho mais elevado. Pedro, toma cuidado. Você está falando tudo isso agora, mas você vai me negar. Mas eu te amo, vou te restaurar. Espera um pouquinho, você vai ser restaurado. Estão entendendo aqui, amados? Não era controle, era responsabilidade. Era amor, era cuidado, era ensino sobre eles. Nós precisamos nos responsabilizar uns pelos outros. Esse texto ainda em 1 Coríntios 5, que fala sobre os de dentro e os de fora, traz algo claro para nós: só podemos corrigir aqueles que são de dentro. E quando eu falo de disciplina, de correção, eu não estou falando do banco da igreja. Sabe aquele negócio: o cara está de banco. Dificilmente você vai ouvir esse negócio aqui no nosso meio, amém? Não é porque a gente é melhor, não, mas pelo entendimento da disciplina, que não é dessa forma. Não é de uma forma a expor as pessoas e removê-las de algo, mas ensiná-las o caminho correto. Aonde está a fidelidade? Aonde está a honra? Existem pessoas que estão aptas para o serviço, outras pessoas que ainda precisam se amadurecer para servir. Tudo bem. É um processo, é um caminho, é um crescimento. Existem aqueles que estão passando por um tempo de cura, e existem aqueles que estão passando por um tempo de entregar. E tudo bem, nós precisamos entender o tempo uns dos outros, mas nós não fazemos essas coisas por cargos, para que pessoas sejam vitimizadas, não vitimizadas, não é a palavra certa, mas sejam ridicularizadas no meio do povo.
ó, meu irmão, seja o pecado que você cometeu aqui, a gente vai te separar, você não senta mais aqui entre a galera, você vai sentar naquelas cadeiras ali no canto para todo mundo te ver. Meu Deus, cara, acabamos com a vida espiritual do irmão. A disciplina não é exposição, é amor, é cuidado, é no particular. Eu disciplino o meu filho entre eu e ele. As conversas difíceis entre pais e filhos acontecem no particular. Então nós chamamos para a disciplina, nós chamamos para o cuidado. Vem você comigo aqui, deixa eu te falar. E com amor, a base é o amor, sempre é o amor. Só é possível corrigir quem está dentro. Porque eu me dispus a ser um pai espiritual. É só um exemplo, tá? Eu me dispus a ser um pai espiritual. Eu atendi a chamada do meu Senhor. Só que eu não sou um pai espiritual de toda essa igreja. Eu sou pai espiritual daqueles que se submetem à minha paternidade. Amém? Porque tem pessoas que eu vou falar: meu irmão, você pisou na bola aqui, faz desse jeito. Glória a Deus, pastor, muito obrigado, eu vou seguir. Meu irmão, pô, você pisou na bola aqui. Quem você pensa que você é para você falar isso para mim? Aonde nós vamos gastar os esforços? Amém, amados? Não é uma questão de não amar, de não desejar. Vou falar isso. Porque às vezes as ovelhas escolhem os pastores. Aquele pastor grita mais, aquele pastor grita menos, aquele pastor é mais legal, aquele pastor não tanto. Ovelhas escolhem pastores, é assim. Eles vão e eles escolhem. Não gostei dessa igreja, ela está muito escura, vou para uma igreja mais clara, vou para uma igreja que tem mais louvor, uma igreja que tem menos louvor, eu escolho. Pastores não escolhem. Todo mundo que Deus manda a gente ama. Amém? Nós somos ungidos de um amor que não é nosso. E nós amamos as pessoas, simplesmente amamos. Simplesmente desejamos essas vidas, para que eles cresçam, para que eles se amadureçam. Só é possível restaurar aquele que pertence. Só é possível disciplinar aquele que tem compromisso com o crescimento. Disciplina não é punição, é amor. Disciplina não é dureza, é cuidado. Disciplina não é exclusão, é restauração. E eu não falo isso para que vocês entendam quando forem disciplinados, mas para que entendam a diferença entre uma verdadeira disciplina que vem de Deus e uma opressão que talvez venha sobre todos. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Eu não estou pregando para mim mesmo como pastor. Eu estou aqui trazendo e compartilhando uma responsabilidade que sim foi dada para mim, mas para cada membro aqui dessa casa. Porque isso não é sobre uma pessoa, mas sobre a igreja. A igreja precisa ter clareza de quem está sobre o cuidado pastoral. Isso é membresia, de quem pertence, de quem permanece. Então tem pessoas que frequentam há muito tempo, mas não são membros. Nós queremos e nós oramos para que eles se tornem, para que eles vão para esse lado, para que eles pulem desta linha de multidão para discípulos. Esse é o maior desejo dos nossos corações. Que cada vida que pisar dentro dessa igreja se transforme em um verdadeiro discípulo de Jesus, e um grande obreiro, quem sabe um pastor e um missionário enviado para qualquer lugar desse mundo. Amém, amados? Você falou amém, Deus anotou seu nome, hein? Chamado pastoral. Permita-se ser cuidado. Permita-se ser amado. Permita que o amor de Deus e a paternidade de Deus te honre em lugares que você não foi honrado. Vocês estão entendendo isso? Não esconda as suas feridas com medo de pessoas colocarem o dedo nas suas feridas. Não esconda as suas feridas porque você sabe que já trataram ela de forma errada, mas exponha as suas feridas diante do altar de Deus. Uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os que choram. E como eu sou bem-aventurado se eu estou chorando? Como eu sou feliz e cheio de alegria e pleno se eu estou chorando? Por causa do galardão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas os que choram no lugar certo. Aqui está falando do galardão que vem de Deus.
Se você for chorar nas suas redes sociais, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. Se você vai chorar nas suas redes sociais, dificilmente alguém vai te mandar uma mensagem depois e falar assim: e aquele negócio lá, resolveu lá? Como é que você tá? Tá tudo bem? Me avisa aí quando melhorar pra gente celebrar junto. Dificilmente. O ódio vai virando ódio, um abismo puxa outro abismo. E os comentários são péssimos. Só que se você chora na presença de Deus, se você chora aonde o Deus está se manifestando, ali há consolo. Se as suas feridas são apresentadas diante de Jesus, ali há consolo. Que sejamos uma igreja saudável, que nós possamos olhar e dizer assim: beleza, eu alcancei uma maturidade aqui, mas ainda tem mais, eu ainda posso me parecer mais com Jesus, eu ainda posso diminuir, eu ainda posso ser mais semelhante a Ele. Que em nós existe um desejo insaciável de nos tornarmos iguais a Cristo, de observarmos textos como esse que dizem que eles tinham tudo em comum e verdadeiramente ter tudo em comum. Amém, amados? Que nós possamos verdadeiramente viver o mais íntimo disso. Não esconda as suas feridas, receba um tratamento espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem tem casa, quem tem raízes, tem restauração. Gálatas capítulo 1 versículo 8: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Que seja anátema ou amaldiçoado tudo que for diferente daquilo que o Senhor já deixou para nós aqui, porque sempre temos revelações novas, sempre tem umas ideias brilhantes de algumas pessoas, que aí na verdade a gente vê que é uma luz artificial e não uma luz que vem de Deus. Tudo aquilo que for dito que não condiz com a palavra do Senhor precisa ser lançado fora. Toda nova doutrina, todo novo pensamento que muitas vezes está baseado mais em uma dor do que em uma cura. Eu falei isso no domingo, depois você vai e escuta a palavra de Deus. Seus testemunhos, eles são muito mais baseados na tua dor ou na tua cura. Seus testemunhos são muito mais baseados naquela ofensa que você recebeu ou no perdão que você liberou. Amém? Depois você escuta a palavra de domingo lá sobre o avivamento do perdão. Esse texto nos diz que o Evangelho ele deve ser guardado, defendido e preservado como ele é, e não como eu acho que ele é. O eu acho é um passo muito próximo do errei. Amém, amados? Amém. É Jesus disse. E muitas vezes aquilo que Jesus diz sobre nós é: morre mais um pouco, morre mais um pouquinho, abre mão mais um pouco. Só que Ele nunca pede para que a gente abra mão de coisas sem nos oferecer algo mais maravilhoso. Tudo aquilo que Ele nos propõe carrega junto a capacidade de nós exercermos. Deus te dá um sonho com um irmão, fala assim: vai lá e ora pelo teu irmão lá que ele está com dor no joelho. Meu Deus, nunca orei por cura, não sei o que. Deus ele vai te capacitar para você chegar lá, ter uma conversa boa, orar pelo teu irmão e a cura vai vir porque foi Deus que falou. Tudo que Deus nos comissiona caminha junto com uma graça para executarmos. Vai lá e seja pastor de Guararema. Acrescentou graça sobre todas as coisas para que eu e a pastora fizéssemos tudo. Precisamos entrar no entendimento de que na presença de Deus as coisas passam a se tornar fáceis, porque contamos com a graça dele. O fardo é aliviado, o jugo é removido. Tá fácil demais, quer dizer que não é de Deus. E Jesus orquestrando todas as coisas ao seu redor lá, preparando tudo, te dando presentes. E nós temos um entendimento errado de que para ser de Deus tem que ser sofrido. O sofrimento é de Cristo na cruz, para que nós tenhamos vida e vida abundante. É o Evangelho, é a realidade. Nós passaremos sim por dores, passaremos sim por lutas, mas na presença de Deus as coisas se tornam mais fáceis. Eu passei por lutas absurdas no ano passado, coisas no último ano, na verdade,
coisas que eu achei que eu jamais passaria e que eu jamais conseguiria conquistar sobre essas coisas. Igualmente foi um ano extremamente difícil e um ano em que eu vi a glória de Deus de uma forma que eu jamais tinha enxergado. Para vocês entenderem o nível de preocupação que eu passei uma vez, eu estava sentado ali em cima, onde está ali, e aí um irmão falou para mim assim: pastor, antes do culto estava parecendo o Pablo Escobar, sentadinho ali na cadeirinha, assim com a barriguinha, isolado do mundo, triste, preocupado. Mas a graça de Deus veio e transformou. E agora a gente conta um testemunho de cura, um testemunho de restauração, um testemunho de graça, não um testemunho de dor. Estão aqui comigo ou não? Removam os falsos ensinos. Removam do meio de vós todo comportamento destrutivo, toda doutrina distorcida. A membresia define quem carrega a missão e protege a doutrina. Se nós reconhecemos um irmão como um irmão em Cristo, como membro da igreja, ele também representa a nossa visão. Nós temos uma cultura de guerra muito forte nessa igreja, amém? Não guerra contra as pessoas, guerra contra o pecado, amém? Você sabe disso. Nós temos uma cultura de guerra, de intercessão, de avanço espiritual, apostólico. Se nós dizemos que um e o outro são membros da igreja, eles carregam o mesmo DNA, eles carregam a mesma doutrina, o mesmo entendimento, doutrina bíblica, amém, amados? Não estou falando de usos e costumes. Usos e costumes são uma coisa ali que eles vão ficar. A doutrina de Cristo permanece em nós, a palavra de Deus permanece em nós, o DNA que Deus nos deu como igreja, como ministério, permanece. Estejamos prontos a dar razão da nossa fé quando formos questionados. Chame a igreja a amar a sã doutrina, a valorizar a palavra, a defender o evangelho. Essa é a minha responsabilidade como pastor, mas sua como membro também. Que nós amemos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós vamos promover o crescimento espiritual uns dos outros. Quero encerrar com esse assunto. Preguei pra caramba hoje, hein, amados? Eu tô vendo qualquer dia esse irmão aqui, ele vai tacar uma pedra em mim aí quando eu falar que eu tô acabando. Vou acabar sem avisar. Abre sua Bíblia comigo em Efésios 4, versículo 11. Vou encerrar com esse texto aqui. Olha o que esse texto diz. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Só um parênteses aqui. Isso aqui são 5 ministérios que o apóstolo Paulo ele coloca ali como dons e um entendimento, uma capacitação de Deus, do qual nós nos enquadramos em uma grande maioria. Em Cristo estavam todos os 5. Nós nos enquadramos em alguns específicos, outros nós temos um pouquinho de dificuldade, uns nós temos uma certa facilidade, amém? Talvez nós tenhamos aqui entre nós, não pelo cargo eclesiástico, mas pelo chamado ministerial. Nós tenhamos pastores no meio de nós. Talvez não um pastor como a minha função dentro dessa casa, mas um pastor que cuida do coração do teu irmão. Você tem uma ovelha, 2 ovelhas que frequentam a sua casa, que você os ama, que você cuida deles, que você limpa ali os carrapatos que aparecem. Nós temos mestres aqui no nosso meio, pessoas que conhecem tanto a palavra de Deus, que o tempo todo estão transbordando ensino, professores realmente do reino. Nós temos evangelistas, aqueles que se incomodam com cada cadeira vazia e saem da igreja no primeiro momento que vê uma cadeira sobrando. Passou um irmão ali na frente da igreja, precisa evangelizar esse cara, sai correndo, entrega o panfleto. E amam evangelizar, o ensinar, o falar de Cristo, orar por curas, o sobrenatural. Nós vemos pessoas aqui no meio de nós como profetas, aqueles que têm revelação, aqueles que têm palavras poderosas, aqueles que sonham, aqueles que são malucos, amém? Que está todo mundo adorando, está o irmão dando estrelinha no final do fundo da igreja lá, está muito louco, pulando. E nós temos os apóstolos, aqueles que incentivam
aqueles que desafiam, aqueles que lançam como flecha, que enviam. Vai, você está pronto, vai, faz o que você tem que fazer. Os apóstolos, eles incomodam um pouco mais as pessoas, porque eles não deixam as pessoas tranquilas, calma. Eles ficam chacoalhando as pessoas para que elas cresçam, para que elas mudem, para que elas se tornem algo mais. E aí nós achamos isso maravilhoso, amém? Nós recebemos isso, nós entendemos isso. Só que existe um propósito para nós vivermos todas essas coisas. O propósito está no mesmo texto. Vou continuar lendo aqui, ó. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Para que você recebe qualquer um desses dons? Para preparar o povo santo, para cuidar, para capacitar, nunca para se sobressair, nunca para ser melhor. Eles são responsáveis por preparar o povo santo, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Qual é a marca da saúde do povo de Cristo? O amor manifesto. Eu estou no meio do povo e eu sinto amor. Isso aqui é saudável, isso aqui é correto, isso aqui vem de Deus. Eu me sinto amado, eu me sinto cuidado. Glória a Deus, porque nós temos algumas reuniões. A gente teve uma reunião só de homens aí. Ao invés da gente dar tapa na cara um do outro, foi legal, nós encorajamos um ao outro. Nós amamos uns aos outros ali da forma masculina de amar, que às vezes você dá uma bronca, você zoa o irmão está fazendo um negócio errado, você dá aquela bronquinha disfarçada de uma piada. Mas foi cuidado, foi carinho, foi entendimento, não foi uma cobrança, não foi pesado, foi leve, porque Jesus estava no nosso meio, amém, amados? Eu profetizo que com as mulheres vai ser assim amanhã também, amém? O corpo inteiro precisa funcionar, olhos, mãos, pés e coração. Ninguém é mais importante do que ninguém, a não ser Cristo, que é o cabeça. Quanto a nós, ninguém é mais importante do que o outro, cada um cumpre a sua função. Os dons se completam, os talentos servem uns aos outros. Se nós não servimos, nós não crescemos. Se nós não nos doamos, nós não aprendemos de Jesus. Se você não se envolve, você não amadurece. Se você não se relaciona, você não frutifica. Amém, queridos? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Membros servem, membros crescem, membros florescem. Esse é um chamado sobre o teu coração, sobre a tua casa, a um comprometimento com a igreja local.